Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição desta sexta-feira do Opinião 2.0. Vão analisar as notícias com você a administradora de empresas do setor de varejo de automóveis premiada, a Cris Aragoni, e o empresário, o empreendedor André Orsini. A primeira notícia, as duas primeiras notícias que a gente vai analisar são de ações bem-sucedidas da polícia aqui na Baixada Santista. A primeira delas, na quarta-feira, em Bertioga, onde está o André Orsini. Aí onde você está, André? Houve um assalto e um trio de criminosos fugiu com os pertences das vítimas e com o carro. Foi dado alerta com a placa do carro, a polícia militar detectou o trio em Guarujá, houve uma perseguição, eles foram até uma comunidade no bairro Cachoeirinha, e aí um deles subiu numa passarela, foi preso, ameaçou se jogar, depois desistiu, foi preso. Um outro trocou tiros com policiais, foi ferido e preso, e um terceiro trocou tiros com policiais e foi morto. O automóvel e os pertences das vítimas foram devolvidos, André. Olá, Paulo. Olá, Cris Aragoni. Olá a todos que nos acompanham aqui na Opinião. Então, Paulo, a gente tem dado notícias boas sobre operações bem-sucedidas da Polícia Militar, né? Essa mais uma delas que aconteceu aqui na cidade de Bertioga, e eles perceberam que na fuga os bandidos foram em direção ao Guarujá, avisaram o batalhão, que prontamente foi de encontro ao carro que ia em direção ao Guarujá, e aí teve essa abordagem aí da qual eles abandonaram o carro e tentaram fugir, né? Então, mais uma operação bem sucedida da Polícia Militar, né, com a recuperação dos pertences, do valor, eram R$7.000 em dinheiro que a pessoa tinha em casa, né, e recuperaram o automóvel, os pertences, o dinheiro. Então, a gente dá parabéns novamente para a Polícia Militar e, graças a Deus, né, Paulo, temos dado boas notícias de operações da Polícia Militar aqui na Baixada Santista. Isso, Cris, boa tarde. Boa tarde, Paulo, boa tarde, André, boa tarde a todos os telespectadores. Sempre uma boa notícia, polícia prendendo bandido, se dando mal, é sempre uma boa notícia. Então, uma boa notícia, essa operação nós temos procurado destacar ações bem-sucedidas mostrando a polícia trabalhando, porque o clima de insegurança que a gente vive no Brasil todo, mesmo nas menores cidades do interior, é muito grande. Então, a notícia positiva da ação da polícia reforça um pouco a sensação de segurança. Na verdade, reduz um pouco a sensação de insegurança. André, outra notícia de ação bem-sucedida da polícia, falei que eram duas, e aí tem a ver inclusive com uma das suas atividades aí em supermercados, que é de roubo de cargas. Uma carga de 31 toneladas de alimentos, 25 toneladas de soja, 6 toneladas de açúcar, foi roubada de uma empresa em São Vicente, com nota fiscal, tudo direitinho, R$84.000 a nota fiscal. A polícia, numa vistoria, descobriu a carga, provavelmente por denúncia, num galpão no Parque São Vicente e recuperou a carga. Nesse caso, ninguém foi preso, mas a carga foi recuperada e aquele galpão certamente não vai ser mais usado para entreposto de carga roubada, não é? Exatamente, Paulo. Isso é o serviço de investigação da Polícia Militar, né? Mais uma vez aí eficiente. Novamente a gente parabeniza a Polícia Militar. O importante de desmantelar uma quadrilha como essa, Paulo, é que esse galpão deve servir para outros tipos de furto, né? O assalto mesmo, quando os caminhões chegam ali na região da Grande São Paulo, através do Rodoanel, normalmente os bandidos abordam os caminhões, tomam, muitas vezes até chegam a matar o motorista do caminhão, levam para esses tipos de galpões aí para poder distribuir, fracionar a carga e poder vender para pequenos comércios. Então, isso, a Polícia Militar desmantelando aí esse depósito, aonde essa mercadoria estava armazenada, você vê que é uma mercadoria de 31 toneladas, mas de baixo valor, né? R$80.000. Normalmente, eles roubam mercadorias de mais valor agregado. Então, aí, o bom é que tirou de circulação mais um aí local onde a quadrilha faz aí a distribuição da carga. E vale alertar sempre para que as pessoas, quando tenham algum tipo de suspeita como essa, denunciem, avisem a Polícia Militar de alguma atividade suspeita, porque a polícia faz o serviço de investigação e ela acaba descobrindo quadrilhas como essa aí que entraram lá, descobriram o imóvel, e aí a gente consegue
ter aí um pouco de sucesso no serviço da Polícia Militar, que depende muito da sociedade, da participação da sociedade como um todo. É uma boa notícia, outra boa notícia, né? Outra boa notícia, porque o produto roubado ele tem um rastro de sangue, né? Muitas vezes o motorista do caminhão foi morto, ele pode ter sofrido violência. Então, o consumidor que está consumindo alguma coisa muito barata, fora do padrão, tem que ficar atento. Tem que ficar atento porque produto roubado não é barato. Produto roubado custa muito caro para a sociedade. E é interessante a gente observar o seguinte, se não houver a receptação, como disse o André, não vai haver o roubo. Porque se o bandido não tiver para quem vender uma carga de 31 toneladas, certamente tinha destinatário. Eu lembro de uma vez, na Rádio Jovem Pan, numa entrevista, aqui em Santos, o senador já falecido Romeu Tuma, ele trabalhava com investigação de roubo de cargas. Ele me disse que os receptadores são os mais imprevistos possíveis. Em Pernambuco, ele chegou a ver uma carga roubada dessa dimensão, assim, de 30 toneladas, receptada por um hipermercado, um supermercado Carrefour, que é organizado, que está no mercado. Às vezes até por competência de quem rouba e apresenta com nota fiscal falsa e tal, até como se fosse um fornecedor. Mas essa lógica é perversa. Se não tiver receptador, não tem o ladrão também, porque não vai ter para quem roubar a carga, para quem vender a carga. Cris, notícias de violência contra a mulher, elas são muito mais frequentes depois desses 2 anos de pandemia. As pessoas estão mais estressadas, estão mais intolerantes. E isso acontece em todas as classes sociais. A Lei Maria da Penha é rigorosa, os agressores têm sido mais punidos, as pessoas que estão, por acaso, presenciam ou detectam uma violência contra a mulher, que geralmente é doméstica, intervém, acabou aquela história de que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E em Guarujá, tem um caso assim impressionante de um advogado que espancou uma desembargadora de quem ele era namorado havia 2 meses. Uma vizinha chegou a ouvir os gritos de socorro. Ela disse que quando a vizinha chamou a polícia e 3 viaturas chegaram, ele abriu a porta, ele estava pronta, Silvia Prado, o nome da desembargadora, para entregar a arma a Deus, porque ela foi muito espancada, e é brutalmente espancada. Não é a primeira vez que esse advogado espanca uma mulher, tem até um grupo de vítimas dele no WhatsApp, então ele não pode dizer que é primário, ela não sabia provavelmente, e ela saiu dali direto para o hospital para tomar morfina. Um absurdo completo, né? Um homem covarde, um homem, não importa a classe social, as mulheres sofrem violência em todas as classes sociais, uma violência silenciosa, que apesar de toda a divulgação, apesar de todo o estímulo e incentivo para grupos de apoio às mulheres, para que as mulheres não fiquem caladas, ainda hoje, 2022, é uma violência familiar, silenciosa, porque a mulher, dentro da sua estrutura, da sua educação, dentro dela, ela quer preservar a família, ela não quer expor os filhos e acaba, muitas vezes, se colocando numa situação de risco de morte. A mulher, ela tem que denunciar. Cala a boca, já morreu, denuncie. E você, vizinho, ouvindo um ato de covardia dessa, não pode deixar para chamar a polícia 1 hora depois, meia hora depois. Chama a polícia imediatamente, viu que existe uma mulher pedindo socorro, ouviu gritos, chama a polícia imediatamente. É melhor a polícia chegar e não ser nada do que chegar tarde demais. Covardia. O nome do advogado é Miguel Correia Mantilha Filho, e se as mulheres agredidas por ele anteriormente tivessem prestado queixa, provavelmente essa desembargadora não teria sido vítima dele, porque as vítimas de 2004, 2009, 2010 não prestaram queixa. Uma vítima de 2012, 2 vítimas, 2012 e 2014, prestaram queixa, e esses casos tramitam em segredo de justiça. Então a desembargadora não teve as informações
do histórico desse advogado, né, André? Exato, Paulo. E vale a pena lembrar, viu, Paulo, que recentemente foi aprovada uma lei estadual da qual quem mora em condomínio, quando faz a denúncia, o síndico é obrigado automaticamente a avisar a polícia militar, independente da vontade da vítima ou não. Então, vale sempre lembrar, quem está nos acompanhando, de que basta apenas comunicar a portaria, peça que avise o síndico no caso de uma agressão, e aí o síndico tem que tomar providências, ele tem que chamar a polícia militar, ele é obrigado a uma lei estadual agora aprovada recentemente que o obriga a fazer isso. Independente da vítima querer ou não fazer o boletim de ocorrência, hoje é obrigatório. Então, vale sempre aos vizinhos, quando escutarem algum tipo de espancamento, a mulher, alguma coisa com vítima, que façam um aviso à portaria para que o síndico tome providência. Porque a gente não pode, tem muitas das pessoas, como você falou, né, vítimas que acabam não denunciando e o espancador vai fazendo isso com outras pessoas. Então é importante que a sociedade participe, que a sociedade tenha a voz ativa e que o síndico execute a sua obrigação aí, que é de chamar a polícia militar em caso de ele escutar qualquer tipo de espancamento a uma mulher. Essa lei é do deputado estadual Kenny Mendes, né, que foi vereador aqui em Santos, se elegeu deputado estadual e aprovou essa lei na Assembleia. Agora, é difícil responsabilizar o síndico, porque ele sempre vai poder dizer que não ouviu, né? É lógico que o síndico que ouviu, se um outro condômino comunicar ao síndico, que é o caso, aí a lei vai funcionar, porque o síndico vai ser obrigado a chamar a polícia, né? Não podemos nos calar, né? Uma situação como essa, ela antes, se demorasse mais alguns minutos, 10, 15, meia hora, ela teria morrido. Ela teria morrido. Não podemos nos calar. Violência doméstica é um absurdo e quem cala consente. Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Isso é mais velho que andar para trás. E a gente tem que denunciar, sim, os covardes que estão protegidos pelo silêncio das pessoas que sabem do que está acontecendo. André? Viu, Paulo? Mas é importante que as pessoas que moram em condomínio avisem a portaria e peçam que comunique ao síndico, porque assim fica mais uma testemunha no caso da polícia militar. Quando chegar no condomínio, o porteiro já está sabendo, a pessoa que o porteiro consegue identificar qual foi o apartamento que fez a denúncia, o síndico também, porque em muitos dos casos, o que acontece? O síndico acaba ficando um pouco preocupado com a sua segurança física, né, de fazer a denúncia. Mas no caso de condomínio, quando um outro morador vê, quando o porteiro está sabendo, quer dizer, é importante que quanto mais pessoas participarem dessa ação, mais segurança se dá à apuração da polícia militar, porque é importante ter testemunhas, é importante que quando faz o serviço de investigação, que outras pessoas relatem o que está acontecendo. Então, assim, o síndico pode ficar um pouco com um pouco de cautela, mas desde que a pessoa avise a portaria, né, e a portaria comunique o síndico imediatamente, caso ele não esteja, comunique o subsíndico ou comunique alguém do conselho, mas é importante que viver em sociedade é cuidarmos um dos outros. Então é importante que a gente tenha essa cautela sim, e principalmente quando a gente escuta algum tipo de espancamento, como foi esse caso. A violência contra a mulher, a violência doméstica é inadmissível e a pessoa que presencia, que detecta essa violência, tem sim que comunicar. De preferência o síndico, porque ele tem em São Paulo, no estado de São Paulo, obrigação legal de comunicar à polícia. E como disse o André, dilui a responsabilidade da acusação, porque a pessoa que é violenta contra a mulher pode ser violenta contra outras pessoas também. É, como disse a Cris, um covarde. A Opinião 2.0 volta depois do intervalo. Voltando com a Opinião 2.0, nesta sexta-feira você tem análises das notícias pela empresária Cris Aragoni, do setor, administradora de empresas, né, tipo CEO do setor de varejo automotivo. E o empresário, aí sim, André Ursini, empreendedor. Cris, tem um novo golpe na praça, que é com o Pix. Surgiu a tecnologia, bandido se adapta com a tecnologia. O golpista, ele pede um serviço ou compra um produto e paga com o Pix, mas sem a pessoa perceber, o vendedor, o prestador de serviço,
ele programa o Pix para o dia seguinte, para o ano seguinte, para a hora seguinte, e depois de levar o produto ou receber a prestação de serviço, ele cancela o Pix. Não tem, o vendedor ou prestador de serviço não tem a quem recorrer, né? Não tem. Então, nós conversamos sobre isso, a pauta de hoje, e realmente não estava no meu radar. Porque eu até fui olhar no aplicativo, você consegue fazer o agendamento do Pix. Então, o bandido, né, o estelionatário que está sempre na nossa frente, então, conforme você falou, ele pega o aplicativo, ele pode mudar o ano, pode mudar o horário, colocar uma hora para frente. Então, além de nós recebermos o comprovante da transferência Pix, é importante que a pessoa vá na sua conta e veja se o dinheiro caiu. Ou até colocar um aviso. Tem alguns aplicativos, alguns bancos, que você tem um aviso de qualquer recebimento, transação que aconteça na sua conta, você recebe um aviso por SMS. Então, infelizmente, a tecnologia está aí, mas o estelionatário, ele acaba se aperfeiçoando. Então, o que nós temos que fazer é aumentar o nosso compliance, aumentar as nossas defesas. É o que nós temos que fazer, e não deixar de usar o Pix, né, gente? Porque o Pix é maravilhoso. As pessoas, o que acontece aí, André, é que a pessoa baixa a guarda, né? Ela faz uma venda, presta um serviço pelo Pix, isso. Depois outra, terceiro, quarto, vai dando certo. Na quinta, na sexta vez, já não tem a mesma atenção, já não tem a mesma concentração. Aí cai no golpe, né? Em primeiro lugar, é atenção, né? Toda vez que você faz uma venda pelo Pix aí, realmente, como a Cris colocou, você pode colocar. Eu tenho no meu celular aqui, toda vez que entra um Pix na minha conta, o banco me avisa, né? Aí tem uma somatória de coisas, né, Paulo? A gente tem que exigir do Banco Central que ele consiga fazer de uma maneira que todo o dinheiro é rastreável, né? E que essas contas que são abertas aí hoje, somente pelos aplicativos, ela tem uma maior segurança, né? Principalmente porque as pessoas estão usando muito o documento roubado. O meu filho teve, durante a pandemia, uma conta aberta na Caixa Econômica Federal para receber o auxílio emergencial, sem saber, só descobriu quando foi fazer o imposto de renda que estava devendo dinheiro para o governo federal, porque ele estava fora do enquadramento de recebimento do auxílio emergencial, e que ele teria que devolver o dinheiro ainda com a multa. E para que a gente conseguisse reverter isso, ele teve que depositar quase R$4.000 na Caixa Econômica Federal, entrar com uma ação na Justiça Federal, porque a Caixa Econômica é federal, para poder limpar o nome dele, para poder fazer o imposto de renda e agora entrar com uma ação de perdas e danos contra a Caixa Econômica. Então, está muito fácil por aplicativo você abrir uma conta com documento falso. E aí o que acontece? Você acaba tirando maquininha de cartão de crédito, você acaba fazendo vendas online, onde as pessoas pagam, você tem esse tipo de golpe, você tem o golpe do agendado, você tem o golpe do boleto falso. Quer dizer, hoje em dia você tem que tomar cuidado com tudo, Paulo. Toda venda, ela tem que ter uma atenção muito grande, dependente do valor, porque o golpista está aí, os estelionatários estão aí, principalmente no mercado online. Depois que entrou aí na pandemia, o e-commerce dobrou de tamanho durante a pandemia, e os golpes também dobraram de tamanho durante a pandemia, porque a pessoa não tem aquela presença, né, física ali na frente do vendedor. Mas vale sempre a pena a atenção na hora de você cobrar ali, focar naquilo, porque o estelionatário normalmente é uma pessoa brincalhão, boa praça, bom de conversa. Ele vai ficar falando com você ali para você ficar distraído. Na hora que você for passar o cartão, ele vai te fazer uma outra pergunta que é para você ficar com uma atenção. Se for numa loja física, ele vai te perguntar algo mais caro para o vendedor imaginar que ele vai aumentar a venda. Então vale sempre a atenção, tem que ter realmente, na hora de fazer o recebimento, ficar com muita atenção se o dinheiro realmente foi creditado na conta. A partir do momento que está acreditado na conta, aí sim ele entrega a mercadoria. E é importante mesmo essa observação do dinheiro na conta, porque o comprovante do Pix, quando é uma transação que é feita virtualmente e o comprovante é mandado por WhatsApp, por exemplo, ele pode ser adulterado por um aplicativo de edição. Então, o golpista coloca uma data diferente,
muda a data por edição, manda esse comprovante Você aceita, recebi. E não recebeu. E não recebeu. Ele pode até já levar o comprovante pronto, viu, Paulo? Pode. Ele já pode até, sabendo a razão social da loja, ele já leva um comprovante pronto no WhatsApp dele e ele encaminha para a loja, olha aí o comprovante, que já estaria pronto no telefone dele, entendeu? É complicado mesmo. Uma das notícias dos últimos tempos que teve grande repercussão no país todo, repercussão internacional, foi o desaparecimento e depois a confissão do assassinato do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista brasileiro Bruno Pereira. A Polícia Federal, com o auxílio das comunidades ribeirinhas, indígenas do Amazonas, prendeu um suspeito, Pelado, Amarildo de Oliveira, um pescador, e ele confessou o crime. O irmão dele, preso junto, tem suspeitas de participação de mais 3 pessoas nesse crime, que é relacionado com a pesca ilegal, com o tráfico de drogas, provavelmente, e com a atividade que o jornalista exercia, auxiliado aí pelo indigenista. Os restos mortais de Dom Phillips e Bruno Pereira, a gente nem pode falar em corpos, porque eles foram esquartejados. Se confirmarem, as suspeitas chegaram a Brasília para a perícia, Cris. Muito triste, né, Paulo? Muito triste. É um assunto, sim, parece notícia velha, né? Que nós já tivemos outros casos. A região amazônica ela é uma região muitas vezes conflagrada. Ali nós temos áreas isoladas, por serem isoladas, dominadas por tráfico de drogas. Então é uma região enorme, imensa. É muito triste. Agora eu vou dizer que a Polícia Federal desvendou o caso com uma eficiência, porque você conseguir, eles fizeram, lógico, devem ter feito um serviço de inteligência muito aprimorado para fazerem o rastreio dos últimos passos dessa dupla, né, do jornalista e do indigenista, para conseguirem localizar esse assassino, né? Muito triste, muito triste. Com muito auxílio, eles foram muito auxiliados pela comunidades população ribeirinhas. Local, população. O Dom Phillips, ele é um jornalista que denuncia, né, a invasão de terras ilegais dos índios e também o tráfico de drogas. Então, aquela região, por ser muito isolada, ela está tomada ali por traficantes. É uma região que não pode entrar a polícia, não pode entrar o exército. Então, onde não tem Estado, tem crime, né? Todo lugar que não tem Estado tem crime, então eles se aproveitam. Tem os índios, só que tem os garimpeiros, tem os madeireiros e tem os traficantes de droga. Muito triste. Tem crime organizado de Miami atuando aí, tem crime organizado da Colômbia, né? Tem várias máfias atuando aí, né, André? Paulo, aquilo ali é um outro Brasil, né? Só quem conhece pode falar. Eu tive já a oportunidade algumas vezes de estar lá e a gente vê que assim, é pesca ilegal, é contrabando de pedras preciosas, é contrabando de madeira, é uma série de crimes que são cometidos ali, porque a área é muito extensa, o território é muito grande. Eu acho que o Brasil deveria ter uma guarda específica para cuidar da região amazônica, né? Até porque temos um desmatamento que tem acontecido nos últimos anos, algo que jamais visto na história do Brasil. Então, assim, eu acho que o Brasil tem que criar uma guarda amazônica, uma guarda que tenha pontos estratégicos de localização, porque a gente sabe que as próprias comunidades indígenas são exploradas por esses traficantes que obrigam, muitas vezes, as comunidades indígenas a fazer o tráfico para eles. Quer dizer, tem uma série de coisas ali, sem contar também, Paulo, que a região amazônica é muito rica, né? Tem coisas naturais ali. Eu, quando estive lá conversando com o governador, me disse que
há raízes que laboratórios alemães compram e levam para fazer medicamentos, que depois o Brasil recompra por 8, 10 mil reais esses medicamentos. Então, a Amazônia é muito rica, ela tem uma diversidade muito grande e territorialmente muito extensa. Então, eu acho que a gente tem que pensar em criar uma guarda que ela consiga fazer o controle, principalmente para o trabalho da FUNAI, que é um trabalho exaustivo, esse pessoal, esses técnicos da FUNAI, que muitas vezes arriscam a vida, porque de um lado tem os traficantes, do outro lado tem as comunidades, que muitas vezes são obrigadas a fazer o que os traficantes exigem que eles façam, sobre a ameaça de morte. Então ali nós temos as Farc do lado colombiano. Então, assim, é um local muito estratégico para o Brasil, mas ao mesmo tempo perigoso, ainda com muito a ser descoberto. Então, é assim, que esse caso sirva de um exemplo, e a Cris colocou muito bem, a eficiência da Polícia Militar nessa atuação foi ótima, foi de dar parabéns, porque eles foram para cima, a gente sabe que os crimes têm que ser desvendados aí nas primeiras 48 horas, então a polícia foi para cima, foi realmente pegar o depoimento das comunidades ribeirinhas, e lá elas funcionam muito bem, porque as pessoas normalmente se conhecem pelo nome, embora tenha grande quantidade de comunidades, né? Todos ali têm sempre uma referência, né? Todos têm um nome com um tipo de referência, seja pela sua localização, seja pelo tipo de povo que ele habita ali naquela comunidade, mas é algo que a gente precisa melhorar. A gente tem muito recurso hoje tecnológico que pode ajudar na segurança não só das pessoas, mas também de toda aquela região amazônica. Então, eu acho que esse exemplo, infelizmente com a morte dessas duas pessoas, mas que sirva de exemplo que a gente precisa melhorar a eficiência dentro da Amazônia, e isso a gente tem que fazer o mais rápido possível para que tenhamos controle sobre a segurança dessas pessoas que lá trabalham, né, dos jornalistas, da equipe da FUNAI, da equipe do próprio governo do estado do Amazonas, que muitas vezes faz o acompanhamento, do pessoal que dá o auxílio médico. Então, quer dizer, a gente precisa ter esse pessoal com uma condição segura para atuar dentro da Amazônia. Existem casos em outros países. Em 2005, um brasileiro, Jean Charles, foi assassinado no metrô de Londres, confundido com um terrorista, erro da polícia inglesa, que é considerada uma das mais eficientes do mundo, a Scotland Yard. Aos casos de países europeus que devastaram suas florestas, também na América do Norte, e a Amazônia ficou preservada. Isso não deve ser argumento para a gente relaxar em relação à Amazônia. Primeiro porque é um patrimônio do país, é um patrimônio natural muito valioso para o ecossistema todo do Brasil e também de outras partes do mundo. E segundo porque é, como disse o André, uma fonte de riquezas, a diversidade de vegetação, a diversidade de fauna da Amazônia é um patrimônio que ainda vai gerar muita riqueza para o Brasil, como ele falou, desses princípios ativos que são tirados daqui por outros países e voltam depois multiplicados, a biopirataria. Então a gente precisa cuidar um pouco melhor da Amazônia. A gente atravessou uma crise nesses últimos anos, o país, houve um desmonte da FUNAI, houve um desmonte do IBAMA, talvez até por essa crise, mas a gente precisa, esse caso chama atenção para atitudes que precisam ser melhor pensadas aqui por nós brasileiros. Opinião 2.0 volta depois do intervalo. Voltando com a Opinião 2.0, hoje a Cris Aragoni, é administradora de empresas do setor de varejo automotivo, o André Orsini, empresário, empreendedor, analisam as notícias com você, telespectadora, com você, telespectador. E uma dessas notícias era uma notícia que há 1 ano atrás, 2 anos atrás, a gente não podia nem imaginar. O país tem 28 milhões de doses de vacinas contra a Covid prestes a perderem a validade. 12 milhões em julho, 16 milhões em agosto. A vacinação, nesse momento, está um pouco estagnada. Há 1 ano atrás, todo mundo clamava pela vacina, né? Sim. São vacinas Pfizer e AstraZeneca, vamos dizer, 1 ano e meio atrás, né? Quando a gente ainda não tinha essa vacinação em massa no Brasil, ainda lutava contra
milhares de mortes por Covid todos os dias, quem diria, né, que há o risco apontado pelo TCU de perder vacinas que custaram mais de R$1 bilhão por perda do prazo de validade. O governo, ele falou que ele compraria todas as vacinas que a Anvisa aprovasse e realmente, de fato, ele fez isso, abasteceu de maneira muito robusta todas as regiões do país. Eu acho que todo mundo, quem quer tomar a vacina, tem à disposição terceira e quarta as doses de reforço. Só que o que acontece, Paulo, eu acho que é muito a sensação do medo, é a mesma coisa que nós estávamos falando da sensação de segurança. A sensação do medo, aquele perigo que nós vimos ao vivo e a cores, com hospitais lotados e conhecidos, familiares, vindo a falecer por conta da Covid, isso ficou para trás. A vacinação venceu a pandemia. A vacinação, é bom que fique muito claro, o que venceu a pandemia foi o avanço da vacinação. Então, a pandemia estando menos, não tem aquela quantidade, as pessoas estão levando a sua vida praticamente normal. Então, existe o relaxamento natural. É claro, quando você fala de 1 bilhão de doses... $1 bilhão de reais. $1 bilhão de reais. Perdendo a validade é inacreditável. O TCU tem que ir em cima disso. Mas eu prefiro que sobre do que falte doses. Não, sem dúvida nenhuma é melhor sobrar do que faltar. Agora, precisa usar porque ainda tem uma população grande a ser vacinada, né, André? Exato, Paulo, é o que eu falo, a gente não pode baixar a guarda, né? A gente tem que continuar aí, principalmente por parte do governo federal, fazendo um serviço aí de aviso à população da importância, né? Como a Cris falou, a vacina venceu o Covid, mas se venceu, precisamos estar imunizados e precisamos estar atualizados com a vacina, né? Novas variantes têm acontecido durante esse tempo, a eficácia da vacina ainda não é algo que seja conclusivo para todos os especialistas e todos os cientistas que fizeram e que discutem e que vivem o dia a dia do Covid. Então a gente tem que estar com a dose sempre em dia ali. É importante que a população tenha essa sensação de segurança, né, como foi colocado, mas que a população entenda que precisa ser vacinada. E se há um excedente sobre isso que não está sendo usado, Paulo, que esse excedente seja controlado de uma forma para que seja doado para países mais pobres. No caso de países africanos, nós temos aí um bom exemplo de um trabalho feito pelos Médicos Sem Fronteiras, que aplicam naquelas comunidades carentes, lá no Guiné-Bissau, em comunidades que precisam que o mundo as ajude, porque eles não têm dinheiro, não têm recurso para vacinar a sua população, e que a gente veja, se realmente a população brasileira, nesse momento, a gente não vai conseguir vacinar, que isso seja transferido através de um avião da FAB aí, em algum trabalho, como sempre foi feito pelo Exército Brasileiro, muito bem feito, inclusive com um trabalho junto à ONU, né, nessas comunidades mais pobres, mas que não se perca isso tem que ser vacinado, as pessoas precisam ter vacina no braço para poder ter controle sobre a pandemia. Mas a gente espera que realmente o governo faça um trabalho de que a vacina tem que continuar, nós não podemos parar e a gente não está seguro, 100% seguro com a perda da imunidade, com o tempo. A gente precisa da dose de reforço e para isso a gente precisa ir testando e estudando, mas é importante que a gente tenha confiança na vacina porque ela já mostrou a sua eficácia. A Cris tem razão, André tem razão, o avanço da vacinação, ele baqueou a pandemia se tornou mais fraca depois do avanço da vacinação. A vacina não garante uma imunidade de 100%, nenhuma delas garante, mas ela ajuda o organismo a reagir mais rapidamente ao contato com o vírus. Então, o número de mortes entre vacinados é muito menor do que entre não vacinados, a proporção. Nos últimos 2 anos, a pandemia ela impediu manifestações de todos os tipos, eventos de todos os tipos. Agora, acho que parece que vem uma overdose. São Paulo, nesses 3 dias, hoje e domingo, em 3 dias, sexta, sábado e domingo, tem 2 manifestações de diversidade sexual. Uma delas é hoje, é a Marcha pelo Orgulho Trans. E no domingo, a edição presencial, não é, da Parada do Orgulho LGBT+, que é um dos maiores eventos em participação de pessoas de São Paulo durante o ano todo. Lotam os hotéis de São Paulo.
É um evento grandioso, Grandioso. Né? É overdose, Cris? 2 em 3 dias? É overdose. O pessoal não teve o carnaval como eles queriam, né? Teve aquele carnaval fora de época, só ali no Sambódromo. E eu acho assim, Paulo, nós temos que voltar à vida normal. A população está vacinada, acabamos de comentar que tem vacina sobrando. E o André deu uma ótima alternativa de doar para países que não conseguem comprar, enfim. As pessoas estão vacinadas e eu sou a favor de voltar à vida normal. Manifestação, seja ela qual for, eu sou a favor também. Então, bora para essa overdose de festa da diversidade sexual e que os participantes consigam aproveitar de maneira muito segura e de forma muito pacífica. Essa questão, né, de depois de muita manifestação reprimida pelo isolamento imposto pela pandemia, de repente a gente tem uma overdose aí, André? Olha, Paulo, isso é no geral, né? Não é especificamente aí com relação a esses eventos, né? Embora a população LGBTQIA+, ela movimentou aí quase 11 bilhões de reais nos últimos 12 meses de compras no varejo e através de comércio eletrônico, né? O que representa 5,5% dos lares brasileiros, né? Então, quer dizer, é um consumo muito alto, tá? O gasto médio desse público é 14% maior do que o normal. Então, quer dizer, tudo o que a gente pode agregar de valor a faturamento, ao comércio, como a Cris citou, os hotéis lotam na cidade de São Paulo. Então, quer dizer, tudo é bem-vindo, com muita segurança, eles são muito organizados. Eu já tive a oportunidade, tenho um escritório na Avenida Paulista, de ter, vi uma reunião de organização, de segurança, quer dizer, esses eventos são bem controlados, esperamos que seja assim esses próximos dias, né? Mas assim, é uma coisa que traz muito, agrega muito valor ao comércio como um todo, porque são restaurantes, são bares, são hotéis, que ficam lotados. E agora, sempre lembrando as pessoas que mantenham a calma, que tenham controle, que tenham aí, se tiver com algum tipo de sintoma de gripe, que use a máscara, que tenham controle, a responsabilidade acima de tudo. Vamos aproveitar, estamos voltando aos eventos presenciais. É importante que todos volte aos eventos, principalmente um comércio que é o turismo, que são eventos, que são shows, foram os que mais perderam durante a pandemia, né? Porque assim, foram os primeiros a parar e os últimos a retornar, mas é importante que a gente não perca a responsabilidade, que a gente tenha sempre isso em mente. Quando a gente puder higienizar as mãos, quando a gente puder usar máscara, quando a gente tiver com o sintoma de gripe, tenha um pouco mais de precaução, mas não vamos deixar de voltar à vida normal. É importante a gente ter segurança que com o novo aumento do número de casos de Covid, o comércio não pode mais fechar, como nós fizemos recentemente. Isso hoje é inadmissível, mas que a gente tem aí a responsabilidade, e a população aprendeu, Paulo, vou frisar novamente, a população aprendeu a conviver com isso. É simplesmente a gente fornecer os meios que a população acaba aderindo. A população sofreu muito. A gente tem que lembrar que as pessoas de baixa renda não tiveram o transporte público adequado à época do Covid, não tiveram aí o seu trabalho adequado à época do Covid e conseguiram vencer. Então essas pessoas venceram com responsabilidade, essas pessoas venceram com coragem. E agora, com o retorno desses eventos, as pessoas sabem, é só o governo, as autoridades fornecer os meios que a população faz a sua parte. Tem uma notícia para a gente encerrar a opinião de hoje, que vai cair como uma bomba, caiu como uma bomba na corrida presidencial. Um contador, João Muniz Leite, que tem relações com o ex-presidente Lula, ele fez o imposto de renda do Lula nesse ano, inclusive, ele teve prisão decretada e sequestro de bens junto com traficantes do crime organizado, Cara Preta, o Cebola, do PCC em São Paulo. Esse contador divide sala de empresas com do Lulinha, o Fábio Luiz Lula da Silva, filho do Lula, e fez o imposto de renda do Lula. Isso aí vai ser bastante explorado na campanha, né? Olha, Paulo, eu também acho que a notícia é velha, PT sendo PT. Você tem aí
os diálogos cabulosos, né, que nós fazíamos do PT. A Polícia Federal soltou esse áudio de um grampo do PCC. O PT não me surpreende em absolutamente nada. O descondenado Lula da Silva, chefe de quadrilha, conforme ele foi condenado por todas as instâncias, primeira, segunda e terceira, e descondenado pelo STF, ele é o partido e a sua figura principal, o senhor Lula da Silva, eles têm uma flexibilidade, uma leniência com o mal feito, com roubo, com tráfico de drogas, com associações indevidas, na minha opinião. Então, para mim, não é nenhuma surpresa que o contador do Lula seja amigo seja contador do PCC, enfim, para mim isso não é nenhuma surpresa. É o PT sendo PT. André? Oi, Paulo. Eu prefiro ser um pouco mais cauteloso do que a Cris, viu? Eu acho que a gente tem que ter cautelas, mas logicamente a lei está aí para todos, independente de que partido e tal, mas realmente, se foi determinada a prisão, é porque alguma coisa ali está sendo levantada, né? E é bom que seja apurada, né, Paulo? A gente está começando aí uma eleição aí que vai ser polarizada por dois extremos, e notícias como essa ainda virão à tona aí durante esses próximos meses, porque você sabe que todo mundo acaba guardando ali no bolso do colete as suas cartas para lançar em época de campanha. Não quero, assim, generalizar o Partido dos Trabalhadores como um todo, mas logicamente que a gente sabe aí que partidos políticos têm as suas ligações, independente de quem seja ali o grande líder do partido ou quem seja as pessoas que fazem parte do partido, com muitas pessoas na rua, né, independente de saber qual é a atividade da pessoa. Mas independente disso, Paulo, o importante se é criminoso, tem que responder, tem que ir para a cadeia, a justiça tem que ir para cima mesmo, independente de partido, de cargo que ocupe ou de que local esteja. O importante é que a justiça funcione, isso para mim é o principal. Essa mistura de crime com política não funciona, mas eu estou vendo chumbo trocado aí. Você vai falar do Queiroz, Fabrício Queiroz, do Adriano da Nóbrega, mas tem aí o João Muniz Leite, que é o teu contador, é mais um chumbo trocado aí entre os dois lados polarizados. Com isso, chegamos ao final da opinião desta sexta-feira, agradecendo a participação como comentarista da Cris Aragone, do André Ursini, que matou todo mundo de inveja aqui com o local onde ele está, a vista aí do local de onde o André participou hoje, de Bertioga, agradecendo o trabalho da equipe técnica e de jornalismo aqui do Sistema Costa Norte e agradecendo a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até segunda-feira, nesse mesmo horário de 12h para 1h, e um ótimo final de semana para você que você merece.